Hoje, com um canal preparado para transmitir a você todas as áreas das ciências humanas que dialogam com a teologia. Por isso que você aqui nesse canal é bem informado e construído no pensamento, no saber e no conhecimento. Venha, se inscreva se não é inscrito, compartilhe o canal, divulgue o canal. Também, sempre ao assistir, dê o seu like contribuidor, faça um comentário para aumentar o nosso engajamento e venha fazer um dos nossos cursos. Nós temos o curso de teologia, que você vai cursar teologia comigo. Já tenho 30 anos de experiência na área docente na teologia, sou conteudista, sou escritor nessa área. E você pode fazer o curso teológico comigo, tanto básico como médio, como avançado, através da proposta do CTDuber, que é um centro teológico online, certo? Que permite você ter aulas por videoconferência comigo, aulas interativas com conteúdo extraordinário que vão te ampliar ainda mais no conhecimento teológico. Também tem o curso de oratória, retórica e construção de sermões, que é um curso fantástico para você estar fazendo. O outro curso que eu ofereço é o curso de escatologia, para você percorrer várias áreas, vários aspectos, vários sentidos das correntes e escolas escatológicas e depois estudar evento por evento escatológico dentro do cano do Antigo Testamento e do Novo Testamento e, por fim, fazemos uma exegese de Ezequiel, Daniel e Apocalipse. Um curso fenomenal que está aguardando por você. O outro curso que eu também posso e quero oferecer para você é o curso de hermenêutica filosófica, que é um transitar no pensamento, nos pressupostos, nas articulações dos principais pensadores que trabalharam com a interpretação do ser, interpretação do pensamento dentro da proposta da hermenêutica. Bom, hoje iremos falar sobre a face humana do realismo interno. Muito bem, tanto o realista metafísico como o realista interno, ele é, curiosamente, até mesmo um relativista, que vai pretender que a sua doutrina seja melhor explicada e absorvida dentro da realidade. Todos esses realistas vão concordar com Immanuel Kant, ao dizer na sua obra Crítica da Razão Pura, que, na verdade, o senso comum é, com a esmagadora a proporção da maioria dos filósofos mais representativos que é inaceitável uma doutrina, certo? Segundo a qual a existência de mesas e cadeiras é colocada seriamente em dúvida. Então, essa é uma obra que ela trabalha com a defesa, principalmente, do objeto. Segundo Putman, a chave para executar o programa clássico, certo, de preservar o realismo do senso comum é evitar, ao mesmo tempo, os absurdos e as antinomias do realismo metafísico e adotar o realismo interno, e esse realismo que é, no fundo, exatamente a insistência em que o realismo não é incompatível com a relatividade conceitual, pode ser também uma realista que é também um relativista conceitual. Então, o fenômeno da relatividade conceitual, ele é tipicamente identificável quando duas ou mais descrições equivalentes, verdadeiras, são incompatíveis a partir até de perspectivas diferentes. Uns dos exemplos, até por Putman, como, vamos colocar, ilustração do fenômeno da relatividade conceitual, que é o seguinte, tá? Considere o mundo com 3 indivíduos. Quantos objetos há neste mundo? Uma pergunta. Bem, eu disse, considere o mundo com exatamente 3 indivíduos.
Não disse, então, não deve haver 3 objetos. Mas há perfeitamente boas doutrinas lógicas que levam a resultados diferentes. Suponhamos, por exemplo, que por alguns lógicos poloneses eu acredite que cada 2 particulares há um objeto que é a soma deles, esta se torna uma suposição básica da meriologia, o cálculo das partes de todo investigado que eu ignoro, por um momento, o assim chamado objeto nulo. Então eu acho que o mundo de 3 indivíduos realmente contém 7 objetos. Alguns lógicos poloneses diriam também que há um objeto nulo que eles contam com uma parte de todo o objeto. Se nós aceitarmos esta sugestão e adicionarmos esse indivíduo, o chamamos de zero. Então diríamos que o mundo contém 8 objetos. Apesar da literatura apresentar muitos casos em que se verifica o fenômeno da relatividade conceitual, o realismo metafísico, segundo Putman, não pode reconhecer tal fenômeno. Isso porque tal fenômeno é incompatível com as teses centrais dessa perspectiva filosófica. A relatividade conceitual, ela mostra que não faz sentido falar do mundo como consistindo em uma totalidade de objetos independente da mente, tá? Como sugere, por exemplo, Bultmann, que ao aceitar o fenômeno da relatividade conceitual, ele implica aceitar pelo menos a participação do sujeito na construção dos objetos, mesmo até que esta construção não seja uma construção tal como literalmente é entendida. Como poderíamos até considerar que teorias como ontologias diferentes são ambas verdadeiras se previamente não virmos aceitar que o que consideramos como objeto depende parte do sujeito de seus aparatos perceptual, conceitual e há uma noção de objeto que vai depender do sujeito e não do mundo propriamente dito. A parte até de uma nítida distinção didática é que o ontológico está estreitamente vinculado ao epistemológico. Falar da existência de uma única descrição completa e verdadeira desse mundo, independentemente do seu aparato conceitual, até seria absurdo. Não existe a maneira correta de representar o mundo. São sempre nossas representações. Existe mais de uma maneira correta ou até verdadeira de descrever um objeto. Isso é o que vai mostrar o próprio fenômeno da relatividade conceitual. É dessa perspectiva a verdade, longe de ser exatamente uma correspondência com os fatos, que mostrar-se-ia interna a perspectiva adotada. Então não é apenas o mundo que determina o valor da verdade da proposição. Existem X objetos em que existe também um esquema conceitual adotado, a qual a verdade de uma proposição depende, dentre outras coisas, de uma coerência teórica, fato que vai mostrar a insustentabilidade de uma perspectiva externalista que quer que defenda realmente a possibilidade de que, a partir de um ponto de vista do olho de Deus, vemos aprender o mundo como ele é em si mesmo, sem qualquer contaminação conceitual. Então, Putman está perfeitamente consciente da aparente aproximação do realismo interno com o relativismo e da necessidade de reafirmar seu credo não relativista. A relatividade conceitual
vai soar como relativismo, mas não tem nenhuma das implicações do relativismo, como não há verdade até para ser descoberta, ou verdadeiro é apenas um nome para o que o grupo de pessoas possa concordar-se sobre. Esse ponto de vista, inclusive, Bultmann vai sugerir que existe uma aparente aproximação do realismo interno ao relativismo radical, e é possivelmente aquela que não vai suscitar atenção e polêmica, que seja por parte de seus críticos imediatos, aqueles que, como Deffit, defendam o relativismo e o realismo tradicional, até como parte daqueles que, por vezes, querem ver em Bultmann um aliado a favor do relativismo. A polêmica, então, se torna compreensível, isso até porque as diferentes respostas verdadeiras para a pergunta, quando os objetos neste mundo vão surgindo, pode-se propiciar duas explicações distintas. Por um lado, podemos mostrar que a realidade depende, de alguma forma, do sujeito, se focando no papel desempenhado pelo sujeito na construção da realidade, e, por outro, podemos significar apenas que o mundo admite interpretações diferentes se for focado o papel desempenhado pelo mundo no processo cognitivo. Tanto o primeiro como o segundo trazem consequências indesejáveis ao realismo interno, mas não devemos destacar apenas o papel do sujeito ou do mundo num processo cognitivo, sim, vimos fazer justiça a ambos, como é sugerida a conhecida metáfora utilizada por Bultmann: a mente e o mundo constrói juntamente a mente e o mundo. Tá? Então, no primeiro caso, em que diferentes respostas verdadeiras para a pergunta quantos objetos há neste mundo favorecem a explicação de que a realidade depende do sujeito, essas diferentes descrições elas vão ser inicialmente propostas a partir de uma visão de uma criação teórica. Qualquer realidade objetiva, ela pode ser descrita corretamente dentro de qualquer verdade sobre a realidade que pudesse ser descoberta. Então, o realismo interno, efetivamente, é uma forma de idealismo, relativismo extremo. E o que vai significar até que recaia sobre todas as críticas tecidas com as perspectivas relativistas radicais para o deleite dos pensadores, como o caso de Deffit. Tá? No segundo caso, já a melhor explicação para a existência de diferentes respostas verdadeiras, já para até a pergunta quantos objetos há neste mundo, é de que mesmo o mundo admitindo interpretações diferentes, o fato de o mesmo mundo real e independente admitir interpretações diferentes, é perfeitamente compatível com a perspectiva realista metafísica, pois o realismo e a realista metafísica não teria dificuldade de admitir que, de acordo com certa interpretação que se considera determinante em determinados aspectos da realidade, o mundo seja descrito de uma maneira, ao passo que considera os outros aspectos dentro de uma obtenção de uma descrição correta como aquela. Sendo assim, Bultmann não teria de forma alguma colocado o realista metafísico em sua situação embaraçosa ao listar casos em que ocorre o fenômeno da relatividade conceitual. Ao contrário, ele é que seria colocado em uma situação indesejável. Isso porque, além de fracassar em criticar o realismo metafísico, o realismo interno seria deixado em uma posição muito próxima à do realismo metafísico, compartilhando assim das próprias dificuldades e equívocos inerentes a essa postura. Muito bem, então é isso que nós tínhamos para dialogar, falar e expor sobre